Fala, pequenos padawans e grandes mestres Jedi, aqui tá falando com vocês é o Paulo, e como vocês podem ver a gente tá meio diferente aqui no cenário. Na verdade a gente tá no meu quarto, é a parte que vocês não veem quando a gente grava vídeo, e sim, a gente demorou um pouquinho pra falar desse jogo. Peço perdão pra vocês, mas semestre, faculdade, vocês sabem como é que é e... enfim, é difícil. Mas a gente recebeu da CD Projekt o jogo Thronebreaker. E é um jogo que eu estou jogando ainda não fechei o jogo, eu estou jogando. Estou gostando do jogo, tive minhas experiências boas e ruins até onde joguei com o jogo. E eu vou estar falando um pouco desse jogo para vocês. Então você nerd que eu sei que gosta de jogar videogame, gosta de universos fantásticos. Porque Thronebreaker nada mais é do que uma aventura no universo de The Witcher. E quem me conhece sabe como eu gosto muito de The Witcher, em especial o 3, que foi o que eu mais joguei. Eu cheguei a jogar o 2, não joguei o primeiro e pretendo ler os livros antes de sair a série da Netflix, que aliás, já que a gente falou da série da Netflix, para de reclamar, gente, eles vão se basear nos livros, e dos livros o Geralt não é igual o Geralt do The Witcher 3, então paciência, vai dar certo, vai ser bom. Enfim, não vamos se aprofundar da série, vamos falar de Thronebreaker. Por favor, tira as correntes dele. Coitado, não consegue nem comer. Sei lá, não sei se gosto disso. E se ele fugir? Ele vale um punhado de moedas. Ah, bobagem. Tô arrastando ele há uma semana, não tentou nada. O que ele ia se mandar agora? Aliás, eu andei pensando. O que um cara gentil como ele fez pra irritar tanto a rainha de Zerricânia? Gimli, rainha e bruxa numa só. O pior de dois mundos. Chega dela. Que tal contar mais uma de suas histórias? Enquanto a gente joga cartas. Ah, e por que não? E como uma rainha já foi mencionada... E vamos começar falando de Thronebreaker, então, dando uma situada onde o jogo se passa. Thronebreaker é um jogo que se passa no universo de The Witcher, só que ele se passa alguns anos antes ali do The Witcher 1. Ele se passa durante as guerras nilfgaardianas e a gente joga com uma rainha nas terras do norte, ali no reino de Lyria e Rivia. E sim, quem entendeu esse nome, Geralt de Rivia, enfim, vocês já entenderam. E uma coisa bem legal do jogo é que por ele ser antes, a gente acaba tendo sim o background de algumas situações, de algumas coisas do universo. Ele não traz assim o incremento enorme para todos os personagens, tipo, não traz assim história para aquilo, mas ele traz uma coisa legal e ele é aquele lance de ser realmente um spin-off bem feito. Uma coisa que eu gostei bastante do Thronebreaker é a parte da história dele mesmo. Do que eu joguei da história, algo que eu gostei que ela me cativou. Como assim? Eu sou uma pessoa que toda vez que eu jogo um jogo múltipla escolha, eu penso sim umas 2, 3, 4 vezes antes de tomar uma decisão. E por ser um jogo de cartas, eu pensei que assim, poxa, esse é um jogo que eu vou jogar, vou me divertir, é um jogo indie, oferece bastante horas de gameplay, inclusive para um jogo pequeno, se você for colocar no porte assim do The Witcher, é um jogo pequeno, porque o The Witcher é um jogo colossal, né, vamos colocar desse jeito, e perto dos últimos jogos que a gente tem tido esse ano, mas ainda assim é um jogo que traz uma diversão legal. Ele, além de complementar um pouco sobre a história dos reinos do norte, leva a gente para lugares que na série de jogos do The Witcher a gente sempre ouve, mas a gente não tem aquela profundidade do lugar. A gente sempre é citado de Rivia, a gente sempre é citado de algum ponto, mas a gente não tem aquela profundidade, aquele negócio de vivemos ali. E isso é legal no jogo. E quanto eu falei, toda vez que eu jogo um Thronebreaker, que como eu falei, estou jogando ainda, eu fico pensando muito em que decisão eu vou tomar, em um momento ou em outro, e ele deixa claro para você que aquelas decisões vão impactar nos vários finais que o jogo tem, porque ele tem mais finais do que The Witcher, sim. Agora falando um pouco sobre o jogo em si, no começo eu olhei com um pouco de preconceito. Eu gosto de jogos de carta, gosto sim, eu já joguei um pouco do Gwent para conhecer, joguei bastante o Hearthstone, que é um jogo de carta bem famoso, gostava de Yu-Gi-Oh! Quando era mais novo, mas eu nunca pensei como que seria encaixar um jogo de cartas numa
uma história assim de aventura, sabe? Uma coisa é você, por exemplo, a gente que cresceu com Yu-Gi-Oh!, pelo menos a minha geração cresceu com Yu-Gi-Oh!, via ali Yu-Gi-Oh!, tinha uma base do anime, beleza. Ou quando você está jogando The Witcher, o próprio The Witcher, e você tem nos bares do jogo, você tem, quando você entra na casa do barão, por exemplo, lá no começo do jogo, começo entre aspas, né? Mas na primeira parte ali do jogo, ou quando você vai nas tavernas, em qualquer outro lugar, você pode desafiar muitas pessoas para jogar um Gwent. Mas esse jogo é legal porque ele começa com uma história sendo contada durante uma partida de Gwent, e é por isso também que faz um sentido as batalhas serem partidas de Gwent, entre aspas. E uma coisa que eu estava com medo de ser chato nesse ponto do jogo, tipo, se for, olhando assim da pegada, do gráfico, da beleza do jogo, como vocês podem ver no jogo aí de fundo, se ele fosse um RPG por turno, por exemplo, talvez eu fosse com menos preconceito quanto a isso, e talvez não atendesse ao que atendeu, porque quando eu joguei o jogo eu me diverti. Tem situações que você vai ter que sair, por exemplo, escapar de alguma armadilha ou algum tipo de batalha especial que vão te trazer um desafio, e esses desafios deixam o jogo legal. O jogo, eu não achei um jogo chato, não achei um jogo maçante, não achei o melhor jogo do ano pra você sentar e ficar jogando, mas eu achei um jogo que vale a pena sentar e jogar. É um jogo leve, e por ser um jogo leve, falando da minha experiência, eu tô jogando mais ele no meu notebook do que no meu computador, que eu uso aqui no Cantina para fazer os outros gameplays, para editar e etc. Porque ele não pesa no computador e eu posso levar para todo um lugar que, tipo, nossa, tô na faculdade, terminei minhas coisas, tô meio de boa. Peguei e joguei um pouquinho, sabe? E a história é legal. O fato da história ser contada como se fosse um conto, como se fosse um livro audiobook, vamos dizer assim, é algo que realmente deixa bem legal o jogo. Maeve ouviu subitamente uma melodia alegre e um coro de vozes cantando. Não teve dúvidas. Uma festa de casamento em uma pousada próxima. O pai da noiva aproximou-se da comitiva real e pediu que a rainha abençoasse os recém-casados. Maeve concordou cordialmente. Encorajado, o pai da noiva convidou a rainha e sua corte para as festividades. Seria uma grande honra, minha senhora. E os seus homens se fortaleceriam antes da jornada que os espera. Para encerrar, realmente eu gostei do jogo. Como eu falei, não é um jogo perfeito. Eu acredito também que pela data que ele saiu tem atrapalhado um pouco. Não botando a culpa, tipo, nossa, o jogo é ruim, não. O jogo não tô dando desculpa. Mas ele saiu perto de grandes lançamentos. Então, como eu falei, vou me basear muito na minha experiência jogando. Um pouco antes de eu começar a jogar o Thronebreaker, eu tinha começado outro jogo que saiu há pouco tempo, que era um jogo que eu estava aguardando há muito tempo para jogar, mas por ele ter saído perto de um jogo que eu estava aguardando há tanto tempo e ainda saiu perto do Call of Duty, perto do BF, você vê que, por exemplo, a comunidade no YouTube, você vê que as comunidades não estão dando toda aquela atenção pro Thronebreaker. Fui pegar para dar uma olhada na Twitch e em algumas outras redes e eu vi que não tá tendo aquele peso que muitos jogos têm no seu lançamento. E é um jogo que realmente é divertido para fazer isso, porque como é um jogo de escolhas, eu acho muito legal. É um jogo bem bacana para você streamar, por exemplo, colocando na prática assim, porque você pode jogar e o pessoal participa. E cara, outro ponto muito positivo do jogo é a dublagem. Sem dúvida, a CD Projekt Red tem um carinho enorme por nós do Brasil. Não é à toa que a gente está fazendo esse vídeo patrocinado por eles, e não é à toa que a dublagem dos jogos deles são tão boas. Eu não espero nada menor na dublagem que vai vir do jogo Cyberpunk 2077, tenho certeza que vai ser fenomenal. A dublagem de The Witcher tinha suas falhas? Tinha. No The Witcher tinha umas falhas que eram absurdas, mas ainda assim era uma dublagem bem atenciosa pra gente. E o Thronebreaker não deixa isso de lado. A dublagem do jogo é um ponto que eu gosto. Como eu falei, tem dublagens que parece que não encaixam com o personagem ou com o momento, tem sim, mas ainda assim a dublagem no geral tá muito divertida, muito boa, e os personagens, como eu falei, muito bem construídos. A rainha Maeve, que é a protagonista do jogo, é uma personagem que ela é empoderada, é uma mulher forte. Isso é muito legal, isso é muito bom. Ainda mais colocando no universo de The Witcher, que traz personagens muito fortes, como por exemplo a Triss Merigold, que é a minha personagem feminina, uma das minhas favoritas. Acho que ela só perdeu lugar para Ciri, porque eu joguei o The Witcher 2, conheci a Triss no The Witcher 2, eu gostei mais dela do que da Yennefer, me julguem. Tem a própria Yennefer também, que é uma personagem forte. Tem a Ciri, que é uma personagem forte. Então o universo de The Witcher traz personagens femininas fortes. E a rainha não fica atrás. Ela é uma mulher que realmente, quando você precisa ceder, você precisa ter uma escolha de ser um pouco
melhor, uma pessoa mais boa, digamos assim, na verdade você não tem que ter essa escolha. Você pode ser vacilão com todo mundo o tempo inteiro, pode ser bonzinho com todo mundo o tempo inteiro, mas isso sempre vai te trazer consequências, e o jogo deixa essas consequências na sua cara. Isso eu acho muito legal. É muito legal você ver esse lance de escolhas. Eu, em particular, tenho um problema enorme com o jogo de escolhas, que eu sofro para zerar um jogo de escolhas. Eu fui jogar o próprio The Witcher na parte do Barão, o spoiler de The Witcher, mas The Witcher é um jogo bem antigo. Eu demorava muito para decidir se eu demorei para decidir se eu matava ou se eu libertava o Fetulho. Tô dando um exemplo aqui. Ou no Detroit também, algumas decisões eu ficava, caraca, o que eu faço? Isso é legal porque o Thronebreaker deu essa sensação em mim, e é um jogo que realmente me surpreendeu. E eu estou realmente satisfeito com o jogo que eu estou jogando. E se você não jogou o Thronebreaker, eu recomendo você jogar muito. Mas nem tudo são flores, e eu vou falar um caso bem ruim do jogo que aconteceu comigo. O Lucas do Cantina também estava vendo, né? Ele tá na Irlanda, ele não veio para cá para ver o jogo, mas ele estava vendo eu estava transmitindo para ele ver, e chegou uma batalha, uma certa batalha, que o jogo não passava pro meu turno. Ele via pro personagem, voltava para mim, só que travava e não passava, e todas as outras funções do jogo funcionavam, menos liberar a minha vez de jogar, porque aparecia que o personagem passou a vez dele e para mim não vinha para eu poder jogar. Isso me desanimou bastante na hora de jogar, porque eu fiquei nervoso, eu fiquei, putz, tô querendo jogar, não tá vindo. Então acredito que um dos pontos negativos tenha sido esse, tenha sido algo que realmente atrapalhou meu gameplay, e isso me prejudicou, tipo, na minha interação com o jogo, do meu sentimento pelo jogo. E é isso, galera, essa é a minha visão do jogo Thronebreaker, esse jogo que eu estou jogando. Queria mais uma vez agradecer a CD Projekt Red por ter disponibilizado esse jogo pra gente. Eu estou me divertindo, vou zerar o jogo, e quando eu zerar o jogo eu vou trazer outro vídeo falando dele. E aliás, se você quer ver o jogo, corre na nossa Twitch, porque lá também vai rolar Thronebreaker. E se você não sabia que a gente tinha uma Twitch, cara, você tá moscando, né? Vai lá pra Twitch do Cantina do Moss, porque a gente já trouxe vários jogos legais. Já teve Red Dead, já teve Assassin's Creed Odyssey, já teve até Castlevania. Sim, o Lucas é tiozão, gosta de jogo retrô e etc. Trouxe um Castlevania pra gente na Twitch. Então se você curte essas coisas, curte jogo, quer mais vídeos nesse formato, mesmo sendo um vídeo mais rápido, um vídeo um pouco mais simples, mas que você gostou, fala pra gente, comenta aí embaixo. E lógico, se inscreve no canal, clica no sininho, porque se você não clicar no sininho, o YouTube não te avisa dos vídeos. Sim, isso acontece. Eu até falei igual o Sidão dos Games, porque ele me falou pra falar isso. Abraço, Sidão. É isso aí, um forte abraço pra todo mundo e até a próxima.